Quinta-feira, 4 de junho, feriado de Corpus Christi. Para quem não sabe, nesse dia é comemorado a solenidade da Eucaristia. É um feriado que a Igreja Católica implantou e não tem nada mais, nada menos do que a finalidade de relembrar quando o corpo e o sangue de Cristo é manifesto através do pão e do vinho. É o reconhecimento, né, nacional, em que o ato da Eucaristia, o ato de se tomar a comunhão, no caso da Igreja Católica, a hóstia, né, que eles chamam, né, que os católicos carinhosamente chamam de hóstia, e juntamente com o cálice, se torna no corpo e sangue de Cristo. Nós, cristãos evangélicos, né, somos considerados protestantes, comemoramos, reconhecemos esse ato como Santa Ceia, né? A gente toma Santa Ceia em algumas igrejas uma vez ao ano, em algumas igrejas uma vez por semana, enfim. Mas todos estamos relembrando o sacrifício de Cristo e fazendo aquilo que ele orientou aos discípulos, que era para tomar, né, do fruto até que ele voltasse, né? E a gente beberia com ele, comeria com ele do fruto da vinha. Mas a gente faria isso em memória dele, né? Ele deu o vinho, né? E falou que seria o sangue dele, né? O pão seria o corpo dele. O vinho era do Novo Testamento, da nova aliança, né? Porque a aliança passada já havia sido rompida, né? E ele fez uma nova aliança através do seu próprio sangue. Não é esse o que eu gostaria de falar, não é isso, né, a respeito disso. É uma história bem longa, bem vasta, né, e precisa ter um embasamento teológico, né, também histórico para você determinar as datas dos fatos, etc. Mas a base mais assertiva que a gente tem é as Sagradas Escrituras. Mas o que eu gostaria de falar é que muitos se usam das datas, dos feriados, porque a maioria das empresas oferece ali a folga remunerada, né? O descanso remunerado. E as pessoas pegam esse feriado e falam: ah, hoje é dia de fazer um churrasco, é dia de reunir a família, etc. E muitas das vezes entram em glutonarias, em bebedices, etc. Não é um julgamento, né? É individual de cada um trabalha e tem, através do seu trabalho, o seu dinheiro, a sua renda, mas eu convido você a refletir um pouco e a tomar decisões assim mais espirituais. Vejamos, por exemplo, o Natal. Natal é uma data comemorada mundialmente, mas como você passa essa data, por exemplo? Você faz uma reflexão dos teus dias, do momento que você está vivendo, das tuas atitudes, ou você só usa essas datas simplesmente assim para satisfazer as tuas vontades, os teus prazeres? É isso que eu convido você a refletir. Há também uma certa ignorância no meio evangélico, por conta de a gente não ter assim esse costume de dar assim uma prioridade a essas datas, aguardar essas datas, digamos assim. Então, também, né, muitos entram, né, em bebedices, em glutonarias e etc. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão. Eu, como cristão, como evangélico, entendo que há momentos em que a gente precisa fazer uma reflexão, há momentos em que a gente precisa parar, meditar um pouco no significado da data, que foi o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, que foi o sacrifício que alguns dos discípulos também fizeram por amor ao Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Foi com preço de sangue. Por isso hoje o Evangelho pode ser propagado livremente, mas até que se chegasse nesses tempos, foram guerras, sangues, mortes, muitas dificuldades, mas hoje nós temos o Evangelho na nossa mão livremente. Então eu convido você a refletir um pouco, a reunir sim a sua família, fazer
as suas confraternizações, mas a não, assim, encher o teu coração de embriaguez, a sua mente de concupiscências, assim, carnais, que você sabe que no final vão te levar para a condenação. E a condenação é eterna. Então nós devemos estar vivos perante Deus, com pensamentos de luz perante o Espírito Santo, para a gente não ser reprovado na volta de Cristo.